Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Ig Cripto. Bora fazer uma atualização sobre o Bitcoin nesse feriadinho, tá? Então, rapaziada, é o seguinte, vamos discutir um pouco sobre o BTC e hoje eu vou trazer uma análise aqui, de uma certa maneira, né? Uma análise mais longo prazo, tá? Sobre o nosso futuro do BTC e porque esses movimentos estão preocupantes na minha visão, tá? A gente tá com uma macroeconomia bem complicada, os mercados aí, o nosso índice, né, desafiando níveis mais baixos e no mensal, tá? A coisa tá feia também. Então, o meu principal objetivo hoje é trazer uma análise de longo prazo sobre as minhas expectativas sobre o Bitcoin em relação às próximas semanas e ao que nos espera, tá? Mais para frente. E também deixar vocês aí 100% atualizados sobre o mercado de ações e sobre a nossa análise de sentimento, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar a ficar informado da melhor forma, tá? Rapaziada, então vem comigo aqui para o vídeo, tá? Sem mais enrolação. Ah, e não posso esquecer, né? Por favor, já deixa o like, seu comentário e se inscreve no canal, beleza? A gente tá trazendo um vídeo aí, a gente precisa desse apoio pra gente continuar crescendo junto. Rapaziada, é o seguinte, tá? Gráfico do Bitcoin aqui eu vou analisar no semanal, tá? E eu vou tirar essas médias de curto prazo aqui, vou deixar só as médias de maior prazo. Rapaziada, então o Bitcoin, ele tá desafiando quase tocar aqui no topo histórico lá no final de 2017 para 2018, né? Esse topo histórico dele aqui dos 19 mil dólares mais ou menos, né? Mais ou menos 19 mil dólares, tá? Então essa é uma região de price action mas muito importante para o gráfico do Bitcoin, tá? Uma região que se a gente perder, a gente vai desafiar valores mais baixos e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, porque isso é preocupante, tá? Isso é preocupante. Então, a gente está vivendo um cenário diferente, né? O BTC nunca passou realmente por uma recessão macroeconômica como a gente está prestes a passar, possivelmente teremos, tá? Com o aumento da taxa de juros, vai ter mais aumento ao longo do ano, então isso vai gerar um aperto monetário gigantesco e a gente não sabe de que forma que o Bitcoin vai se comportar. Então, como eu falei nos últimos vídeos, esse valor que o Bitcoin tá, 20 mil dólares, é um valor de price action excelente para adquirir Bitcoin, levando em conta os fundamentos e o quanto ele já desvalorizou. Mas a gente não pode deixar de olhar para o cenário macro, como ele tá e como que isso pode impactar ainda mais os mercados tradicionais e o mercado de criptoativos, beleza? Se você estiver ouvindo algumas batidas aí, rapaziada, é porque estão fazendo obra aqui próximo à minha casa, eu tenho que fazer o vídeo, não tenho que fazer, isso faz parte, tá? Então, rapaziada, seguinte, o que me preocupa, tá? Uma das coisas que já tinha me preocupado um tempo atrás, até tinha comentado com vocês, em relação a essa zona aqui, ó, de canal que o Bitcoin perdeu nos 29 mil dólares, mais ou menos, né? Nessa região de pavio, nessa região aqui onde a gente, inclusive, formou uma resistência, né? Essa zona aqui ter sido perdida, né, não foi nem um pouco favorável, tá? Nem um pouco favorável para o longo prazo, tá? Porque é uma zona aí que se a gente tivesse mantido nesse canal, a gente poderia ver uma evolução dela para cima, né? E não uma evolução dela para baixo. E agora a gente está desafiando, né, aqui o topo histórico anterior lá de 2018, tá? Uma zona que por enquanto está sendo formada como suporte, mas se a gente perder ela, rapaziada, a gente pode ter uma deslanchada do preço do Bitcoin bem mais abaixo, tá? Então vocês podem ver que o Bitcoin, né, historicamente, ele sempre forma alguns canais antes de subir, né? Então ele tinha formado este canal aqui, que parece mais uma cunha, né? Uma cunha descendente de longo prazo para depois subir, né? Então ele fez essa cunha aqui entre final de 2017, né, para 2018 e daí rompeu ela em 2020 fazendo aqui, tá, essa bull run, onde ele fez o seu canal e acumulou entre os anos de 2020 e 2021, agora para o nosso início de 2022. Tá, meus queridos? Então, a gente ter perdido esse suporte dos 29 não foi favorável dentro dessa configuração de canal, ok? Dentro dessa configuração de canal. Eu vou trocar ideia sobre outra configuração também. Além dessa configuração de canal, a gente tem a configuração de cunha descendente novamente aqui, tá? Se eu botar um gráfico em linhas, a gente pode ver que a gente tem uma linha aqui, ó, que formaria a nossa cunha, tá? E essa outra linha superior aqui em cima que formaria a nossa cunha, tá? Então eu gosto de utilizar bastante o gráfico em linhas porque nos ajuda, tá, meus queridos? Eu tô brincando aqui pode parecer, né, que eu tô brincando de futurologia, querendo desafiar e tal, mas eu prefiro trazer um contexto diferente para vocês do que ficar falando as mesmas coisas todos os vídeos, né? E uma questão que também tá me preocupando é esse desafio aqui dos 20 mil dólares, né? Entre 20 a 19 mil dólares. Então assim, rapaziada, analisem comigo, tá? Depois que eu fiz essas confluências aqui no preço do BTC, essas marcações. Olha só, se a gente fez essa acumulação aqui em cunha, né, entre 2018 a 2020 para depois ter a bull run, estamos fazendo aparentemente uma cunha aqui. A gente pode ter uma retomada do Bitcoin para cima,
Se a gente formar um suporte nos 20 mil dólares, 19 mil dólares, seria super favorável, de fato, para a gente poder desafiar aqui depois a casa dos 29, né, que foi um suporte perdido do canal, como eu disse anteriormente, para romper acima e de repente ter uma recuperação, tá? Só que se a gente perder, rapaziada, esse suporte dos 19 mil dólares, que é um topo histórico, lá de 2018, rapaziada, isso pode jogar o preço do Bitcoin muito abaixo, tá? Muito abaixo mesmo. O preço do Bitcoin pode buscar, quem sabe, os 12 mil dólares, tá? Isso é possível, tá? Isso é possível, tá? A análise técnica nos mostra isso, o preço ele não mente. Então, se a gente não tiver um rompimento dessa simetria baixista e retomar acima dos 29 mil dólares nos próximos meses, a gente pode ver o Bitcoin acumular aqui, a gente pode até ver ele subir antes, tá? Para desafiar cair para baixo, tá? Desafiar cair aqui para essa zona aqui de price action deste canal, tá? Que fica aqui entre os 10 a 12 mil dólares, tá? Zona muito importante de suporte, mas, obviamente, né, que se isso só vai acontecer se a gente perder o topo histórico de 2018, os 19 mil dólares aqui, tá? Essa zona é muito importante ser mantida, rapaziada. Se ela não for mantida, a gente vai deslanchar no preço, tá? E isso me preocupa porque, justamente por causa que o SP500, né, e a Nasdaq, elas estão num viés baixista para uma queda muito mais brusca, tá? Então eu vou só tirar as marcações aqui que eu tinha e vou botar um super trend, que eu acho que tá até adicionado aqui ao super trend, e vamos pro mensal discutir sobre essa preocupação, tá? E vou tirar as médias, não, vou deixar as médias, não tem problema. Vou tirar porque senão fica muita coisa, vocês não vão conseguir ver direito. Mas rapaziada, presta atenção, tá? O super trend, ele tá sendo rompido no mensal do SP500, tá? Tá sendo rompido agressivamente, beleza? E o SP500, ele já teve quedas agressivas assim no mensal, abaixo do suporte forte do super trend, aqui em março de 2008, né, quando a gente teve o estouro da bolha, lá do Lehman Brothers, né, quando a gente teve aquelas questões macroeconômicas em tensões, como a gente está vivendo agora, a gente está vivendo um período bem complicado macroeconômico, e a gente teve isso também lá acho que foi nos anos 2000, mais ou menos, nos anos 2000, ó, de 98 para 2000, que também foi uma tensão macroeconômica muito grande nessa época, tá? Então, momentos de tensões macroeconômicas realmente fortes, né, não só como foi o Corona Crash aqui em 2020, mas tensões macroeconômicas no mundo, né, no mundo inteiro, tá? Em relação ao dólar, em relação à inflação, aumento na taxa de juros, como a gente está vendo, normalmente ocasionam quedas bruscas, como essas quedas que a gente teve aqui em 2008, com a questão do Lehman Brothers, e nos anos 2000, tá? Então, isso é bem preocupante, tá, meus queridos? Isso é muito preocupante. Então, se a gente continuar rompendo assim o super trend, a gente vai ter uma queda muito agressiva no SP500. E, rapaziada, dos anos pra cá, o Bitcoin ficou muito correlacionado com os mercados tradicionais, porque muita gente do mercado tradicional começou a investir no mercado de cripto e, consequentemente, tendo investidores do mercado tradicional em cripto, isso iria correlacionar ainda mais o Bitcoin com o mercado de ações e com o índice, né? Porque as pessoas do mercado tradicional têm um comportamento e adaptam esse comportamento até mesmo para os criptoativos, tá? Outra questão muito importante é que grande parte das pessoas do mercado tradicional, e não só do mercado tradicional, mas investidores de cripto em si, criaram uma filosofia sua, né, sobre as criptos mais como meio de fazer trade, de fazer dinheiro, não como uma reserva de valor ou como utilidade. E isso, querendo ou não, acabou mudando a maneira como é a nossa volatilidade hoje, né? Em cenários macroeconômicos de tensão e fortes inflações, o Bitcoin deve ser utilizado até mesmo como reserva de valor para se proteger desses problemas. Só que a gente está tendo mais a gente está vendo o Bitcoin mais sendo afetado, né, sobre isso, até holders vendendo suas posições de Bitcoin, do que realmente uma grande vantagem sobre esse cenário ruim, tá? Então isso é preocupante na minha visão, tá, meus queridos? Isso é bem preocupante. Então, enquanto a gente continuar aqui com o mensal da SP500 rompendo o suporte, e aparentemente, né, a gente falta ainda 14 dias e 3 horas, tá? Para finalização desse mês de junho, a gente vai ter uma resposta mais completa, mais direta do que realmente vai acontecer. Mas o nosso mensal já tá com mais de 50% do corpo dessa vela aqui rompendo o super trend, e se a gente fechar, por exemplo, o mensal assim, não sem nenhum recuo, né, isso provavelmente vai trazer mais queda para SP500 e provavelmente a gente pode ter mais queda no Bitcoin. Então, por mais que o fundo do Bitcoin aqui nos 20 mil dólares que está formando agora é um fundo muito importante, levando em conta as médias, né, de longo prazo, que eu estou utilizando ali de 300 semanas, exclusivamente, né, que é a que o Bitcoin está supostamente formando fundo, né, apesar que ele está nessa região, é muito perigoso, tá, rapaziada? A gente poder ter mais queda no SP500, mesmo com o Bitcoin em uma região de price action como essa, a gente pode ver ele desafiar maiores quedas.
A gente pode ver ele desafiar maiores quedas, tá? E por que que a gente pode ver ele desafiar maiores quedas? Porque, como eu falei, olha só o super trend indicando suporte fortíssimo do Bitcoin aqui nos 28 mil dólares, entre 28 a 29. Zona que a gente perdeu, zona que a gente teria que ter se mantido acima para ter um viés mais tranquilo. E agora, a única zona que pode ser utilizada como um suporte de fato é ou a zona aqui dos 19 mil dólares, que é uma zona de resistência do super trend lá de 2018, ou zonas mais abaixo aqui, tá? Entre 14 a 10 mil dólares, né? Por isso que eu falei na média ali 12 mil dólares para vocês. Beleza? Então, rapaziada, é complicado, tá? É bem complicado isso. Então, é preocupante, né? Obviamente, como eu falei, levando em conta o price action, é um momento excelente para adquirir Bitcoin aos poucos, né? Pegue todas as informações que eu tô passando aqui para você. Cenário macroeconômico ruim, né? Mas o Bitcoin é um ponto muito bom de compra. É bom se expor aos poucos, porque a gente já tá no mercado em extremo medo e tudo mais. Porém, se a gente fechar o gráfico do índice dessa maneira, do SP500, e a gente continuar com essas tensões macroeconômicas como estão, provavelmente vão continuar porque a gente tende a ter mais aumento da taxa de juros ao longo do ano, a gente pode ver o BTC cair abaixo dos 19 mil dólares e buscar price actions mais baixos, né? Isso vai ser algo histórico, mas o BTC nunca passou por uma recessão e a gente não sabe como que ele vai se comportar, né? Agora, tendo em vista que a gente tem um mercado tradicional fortemente correlacionado com ele e as pessoas que enxergam bastante as criptos mais como um meio de ganhar dinheiro e fazer trade do que um meio de utilidade, né, e reserva de valor. Infelizmente é a realidade. Tá, meus queridos? Pontos que sempre trago aqui para vocês sobre o dólar, tá? Sempre falo sobre o dólar. Então o dólar ainda está se mantendo ali na casa dos 5 dólares e 3 centavos, 5 dólares e 12 centavos, que foi a máxima que ele atingiu agora, 5 dólares e 13. Né? Se o dólar tiver uma respirada aqui, isso seria bom para o SP500 e para a Nasdaq, sucessivamente seria bom para o BTC, tá? Mas se ele continuar fazendo esses movimentos de pivô e subir mais, isso vai mostrar como a nossa economia continua afetada, né? Os futuros de petróleo estão dando uma respirada, aparentemente, o que é bom, mas ainda se mantém num viés baixista, né? Nem chegou próximo aqui do suporte super trend, nos 113 dólares, mas ainda continua com viés fortemente altista. Se a gente tivesse uma queda abaixo desse suporte aqui, isso seria favorável. Tá, meus queridos? Então, hoje o que eu queria realmente exclusivamente falar para vocês era em relação a essa visão macro do BTC, tá? Que é preocupante, e tô falando isso para vocês saberem a maneira de se comportar, né? Não dá para ignorar que é um momento excelente para adquirir conforme o price action, mas a gente não pode fechar os olhos, tá? Para a questão macroeconômica, para SP500, né? E por a gente estar muito próximo de um topo histórico anterior, tá? Muito próximo de um topo histórico anterior. Então, assim, é complicada essa situação, tá, rapaziada? É bem complicado mesmo. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho de análise de sentimento. Vou abrir aqui o nosso TRDR. E é o seguinte, rapaziada, aqui em cima tá o CVD, volume by side, baseado nas instituições. Opa, só tem que fazer uma edição aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho as configurações que tava em DSK. Tem que botar um valor maior de carteiras. Vou botar aqui 100k. Show, maior que infinito, perfeito, menor que infinito. Tá, agora sim. Rapaziada, só dar uma carregada aqui pra ver como é que ele vai se comportar. Mas é o seguinte, enquanto carrega o CVD aqui, eu vou falar do long short. Rapaziada, long short Rado apontadíssimo pra cima e agora em 2 longs pra cada short. Ou seja, sardinha enchendo o bolso, né, pra comprar. E isso não é nem um pouco favorável, né? Porque isso não mostra liquidez para que a instituição queira elevar o preço do mercado, tá? Para que a instituição queira elevar o preço do mercado. Então, assim, o long short nessa altura, né? Nessa pontuação de 2 contratos de long para cada short, é um grande interesse de contratos de long das sardinhas, dos pequenos investidores. Isso dá viés para que as instituições queiram vender. Então, vocês podem até ver, né, que o nosso CVD das instituições, tá, ele está apontando para baixo e numa tendência de baixa, o que mostra que realmente as instituições, os grandes, estão vendendo, enquanto as sardinhas estão comprando, né? O CVD das sardinhas que está aqui embaixo, que a gente normalmente compara com o CVD das instituições, ele subiu enquanto o preço caiu. Então, vocês podem ver que o preço caiu aqui e o CVD subiu. Agora ele deu uma respirada, mas parece que está querendo voltar a subir. Normalmente em pontos próximos aqui, né, a gente já viu que ele tende a voltar a subir. Então, se a gente realmente vê o CVD das sardinhas voltando a subir, isso vai dar mais motivo e margem ainda para que o CVD das baleias continue caindo e long short continuar subindo. Isso é um viés de que a gente realmente vai ter maiores possíveis quedas no preço do Bitcoin nos próximos dias, tá? Então, meus queridos, a situação não é fácil, tá? A gente também tem que entender que
Momentos como esse, economicamente, tá? Eu tô falando várias coisas aqui que são mais negativas do que positivas, se vocês forem botar na soma se forem botar na ponta da caneta, escrever no papel, né? Mais negativas do que positivas, mas vocês têm que entender uma coisa, que períodos macroeconômicos ruins sempre acontecem na história do planeta, do mundo, tá? Isso sempre acontece. E normalmente todo mundo fica desesperado e não olha as coisas de uma maneira racional. Então por que eu tô trazendo esses pontos negativos para vocês, mas ao mesmo tempo apontando que em relação ao price action, em relação ao que o preço nos mostra, a gente está num momento bom de adquirir pouca exposição aos poucos. Porque de fato, quem compra em períodos macroeconômicos ruins, depois quando a economia se reergue e tudo mais, a gente tem uma grande vantagem sobre as pessoas que vão comprar atrasadas, pessoas que a gente vai estar ganhando em cima delas. Então agora muita gente está com medo, está vendendo, não está aportando, não está montando um bom position trade. Enquanto isso, você pode aproveitar esse momento, tá? Então, como eu falei, é um momento de baixa exposição, um momento que deve se aproveitar, né, para ter baixa exposição, mas ao mesmo tempo não investir demais para não correr risco, tá? Do seu capital ficar muito volátil perante essa análise que eu trouxe hoje, perante a situação macroeconômica de tensão que a gente está, né, com esse SP500 ali rompendo mensal, né? Isso é muito perigoso para a gente ter mais valorização nos preços ativos. E justamente por isso que a gente sempre tem que pensar, né, em relação aos investimentos. Por que investir em altcoins no longo prazo? Quando você tem Bitcoin e Ethereum, que são ativos que por si só já são voláteis, mas são os mais fundamentados e durante um período como esse são os únicos que têm chance de sobreviver. Então, se hoje sua carteira está muito volátil, se hoje sua carteira desvalorizou demais, provavelmente você investiu em muitas altcoins de longo prazo. Sei de pessoas que têm mais de 20, 30 moedas na carteira e isso é um absurdo, né? Para longo prazo, situação de longo prazo, em períodos de tensão macroeconômica, é Bitcoin e Ethereum, não existe outras criptos. Agora, quando a gente volta para uma tendência saudável, quando a gente tem uma altcoin season, daí sim você pode montar um position trade excelente em uma altcoin fundamentada, tá? Para você poder fazer um lucro mais exponencial, né? Com uma moeda que tem uma volatilidade maior. Então tudo é questão de como que você aplica a sua estratégia e manipula da forma correta, ok? Correta. Beleza, meus queridos? Então isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Passei esse feedback aqui sobre o que eu acho do preço do Bitcoin. Se a gente perdeu os 19 mil dólares aqui, rapaziada, é preocupante, a gente vai buscar níveis mais baixos, tá? Ainda mais se o SP500 comprovar isso para nós, ok? Então espero que esse vídeo tenha sido de grande informação e ajuda para vocês. Deixa aí embaixo, tá, o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe seu comentário. Tamo junto, meus investidores. Até o próximo vídeo.